Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho. Vamos lá, vamos de tortura hoje. Vamos estudar a Lei 9.455 de 97, ok? Essa lei é muito importante que sempre consta em nossos editais, né? Tanto de OAB, tanto de concurso público. Vamos para cima, olha lá. Primeiro de tudo, vamos começar com uma questão. Mas antes de tudo, mandar um salve para os nossos alunos da mentoria. Um abraço aos nossos alunos da mentoria. Vamos forte, gurizada, vamos continuar firme aí nos estudos. E a todos os nossos amigos aí do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos aí. Se inscrevam no nosso canal, propague nosso canal aí, para que a gente possa estar mandando e continuando efetivando esse trabalho aqui que a gente está fazendo até de forma gratuita para todos os alunos aí que se preparam para exame de ordem e concurso público. Um abraço, vamos para cima. A questão começa assim, vamos começar com uma questão. Assinale a alternativa correta sobre o crime de tortura praticado por agente público. Letra A. A pena deverá ser reduzida de 1/6 a 1/3, se for cometido por agente público. Letra B. A fiança somente poderá ser arbitrada pela autoridade judiciária. Letra C. Somente será punível quando houver sido praticado de forma culposa. Letra D. Quando praticado com o fim de se obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, não constitui crime. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gente, tortura, o crime de tortura, ele é fruto de uma... Essa lei é fruto de uma ordem constitucional. O que é isso? A nossa Constituição, ela não estabelece crimes, mas ela manda. Ela manda que determinadas condutas que ela aponta, que ela elege, que são mais repugnantes, merecem que o legislador infraconstitucional, que são os nossos legisladores, criassem leis e ela estabelecia algumas regras para esses crimes. E assim foi feito o crime de repressão à tortura. Okay? A nossa Constituição estabelece, inclusive no inciso 3, que é o seguinte, ó, ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Já adianto, tortura não tem exceção. Nós já estudamos lá em direitos humanos, nós já estudamos lá em direito constitucional que os direitos fundamentais, ou no plano internacional, os direitos humanos, eles são relativos. Cada um vai existir uma exceção à regra. Mas a tortura e o crime e o trabalho análogo a escravo, nesses dois direitos fundamentais, não excetuam, ou seja, não há exceções, ok? Ah, professor, em caso de guerra declarada, pode torturar? Não. Mas, professor, eu posso matar. Verdade, em caso de guerra eu posso matar em situações de crime militar, mas lá vai existir um devido processo legal. Existirá a chance do militar se defender, entendeu? A tortura, não há como você visualizar uma situação dessa. A tortura normalmente é uma ação subterrânea. Inclusive existe isso, nós estudamos isso em criminologia, né? Direito penal do subterrâneo. O que é isso? Quando os agentes públicos, os órgãos oficiais de controle excedem, cometem crimes, ok? Então, nesse caso, a tortura não tem como existir no Brasil alguma exceção, ok? Inclusive, nós temos nos Estados Unidos um posicionamento lá que existe uma teoria chamada teoria do cenário da bomba relógio, que situações excepcionais, somente mais pode ser relativizado o direito fundamental à integridade humana e ser realizada a tortura, mas isso é uma situação peculiar dos Estados Unidos, ok? O direito brasileiro não acolhe essa teoria. Bacana? Tranquilo? Lembrando que, além desse sistema protetivo da tortura, nós temos a lei que nós estamos estudando agora e também a Lei 12.847 de 2013, que institui o Sistema Nacional de Prevenção a Combate à Tortura, ok? Lá não trata de crimes, mas traz medidas protetivas ao combate à tortura. O crime de tortura é crime próprio ou é um crime comum? Crime próprio ou é crime comum? A tortura, você vai ter que responder assim, depende, tá? Depende. Será crime comum se for os tipos penais do artigo 1º, inciso 1 e 2 e parágrafo 1º. E será crime próprio, ok? O artigo 1º e parágrafo 2º. Mas o que é um crime próprio, professor? E o que é um crime comum? Fácil. Crime próprio é aquele em que o tipo penal, o crime, exige uma qualidade especial para o criminoso. Vamos fugir um pouquinho daqui. Vamos lá para o crime de infanticídio. O crime de infanticídio ele é estabelecido assim no artigo 123. A mulher que, influenciada pelo estado puerperal, que logo após dar à luz,
ela vai e mata o seu próprio filho. Veja, é necessário para o criminoso do infanticídio seja uma mulher. Tá? É necessário que seja uma mulher. A pergunta é, para que seja o crime de tortura, tem que ser uma pessoa em especial? Como eu disse, o artigo fica mais fácil assim. Grava assim. O crime do artigo 1º, parágrafo 2º é próprio. Exige uma qualidade especial. O resto é comum. Pronto, fechou. Você não erra mais. Beleza? O resto é comum. Beleza? Deixei aqui 2 questões pro pessoal da conteúdo exclusivo pro pessoal da mentoria. Vamos avançar. Só um detalhe, tá? No âmbito internacional, por exemplo, nós sabemos que o artigo 1º da 9455/97 da Lei de Tortura, ao tipificar o crime de tortura como crime comum, não ofendeu o que já determinava o artigo 1º da Convenção da ONU contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 84. Em face da própria ressalva contida no texto ratificado pelo Brasil. O que eu quero dizer para você? Em convenções internacionais, lá é previsto que a tortura é crime próprio, tá? E aqui no Brasil tem uma exceção à regra. Lá fora tem que ter uma qualidade especial para ser o torturador, nessa convenção, por exemplo. E aqui no Brasil, nós adotamos que é possível, nas situações que não sejam no artigo 1º, parágrafo 2º, a realização da tortura por qualquer pessoa. Tá? E essa discrepância entre a nossa lei e essa convenção, não há nenhum prejuízo. Ok? Isso, inclusive, foi defendido pelo STJ em 2014. Todo crime de tortura deve ser sujeito à prova pericial? Não, viu? Mas como assim, professor? Porque a tortura também não pode se dar, às vezes a tortura não se dá apenas em questões materiais, em lesão corporal, pode ser em situações morais, situação psicológica até. Então, não é necessária a prova pericial. Se a tortura for física e deixar vestígios materiais, deve ser realizado o exame pericial. Por óbvio que quem manda isso é um artigo 158 do Código de Processo Penal e a gente aplica isso. Agora, tratando de tortura psicológica, é natural que comprovar por outro meio de prova, ok? Agora eu vou dizer para você algumas características que dá para você... Se você não decorar essa... Professor, não consegui decorar essa aula, então entenda, grava essa tabelinha aqui. Se você gravar essa tabelinha aqui, é um cerne de toda a nossa matéria que vamos falar hoje. Eu já vou adiantar. Eu gosto de não ficar fazendo suspense, né? Eu já gosto direto ao ponto. Vamos lá. Eu gosto de adiantar para você ficar esperto. Vamos lá, vamos falar dessa situação da tortura. Primeiro ponto. A tortura não é admitida nem para salvar a vida de outra pessoa, ou para evitar perecimento de direitos alheios. Já falei para vocês. Segundo, a tortura não é permitida nem em caso de guerra. Já falei para vocês. Terceiro, a tortura é equiparada a crime hediondo. Salvo a tortura imprópria ou por omissão, que não vou falar que essa aí não é equiparada a crime hediondo. Tá? A tortura ainda é inafiançável, a tortura é insuscetível de graça, anistia e indulto, mas ela é prescritível. Toma cuidado, tá? A tortura, ela é prescritível, ok? Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar aqui. Existem posicionamentos, tá, gente? Existe posicionamento, deixa eu explicar um pouquinho. No plano internacional, deixa eu falar um pouquinho dessa prescritibilidade aqui. No plano internacional de direitos humanos, tá? Ela poderá ser considerada imprescritível. Deixa eu explicar. No plano interno nosso, brasileiro, fecha os olhos e diga: a tortura é prescritível ou é imprescritível? Você vai dizer o quê? Prescritível. Ponto. No plano internacional, se um crime for reconhecido como violação de direitos humanos, agora eu estou no plano internacional, esse crime pode ser prescritível ou imprescritível? Aí vai ser imprescritível. Exemplo foi a Comissão da Verdade. Lembra lá, esses dias atrás, teve o julgamento de um general que foi na época do ditador militar e ele foi punido. Aí os alunos falaram: professor, não prescreveu? Foi, pois é, mas se for estabelecido, reconhecido uma violação de direitos humanos para esse crime, e aí eu saio do platô nacional e vou para o platô internacional, aí nesse caso eu tenho a possibilidade de reconhecimento da imprescritibilidade, ok? Tranquilo? Vamos continuar. Tortura é crime material, ok? Não é crime formal. Então é um crime que é necessário, como falei, por regra, a prova pericial. Mas se for psicológica, não tem problema nenhum. É possível a tentativa e a desistência voluntária. Não se admite um arrependimento eficaz e nem um arrependimento posterior. Desistência voluntária é quando ele não chega ao final dos meios executórios.
ok? Não se admite o arrependimento eficaz, ou seja, ele já torturou a pessoa está toda lascada lá, ele, não, agora vou pegar a pessoa, vou levar para o hospital para poder salvar ela. Não, aí não, parceiro. Desistência voluntária é quando ele começou os atos executórios, ele quer arrancar as 10 unhas da pessoa, ela arranca uma unha só e ele para voluntariamente, ok? Lá no artigo 15, lá do Código Penal, dá uma olhada no Código Penal. Agora, se ele fez todos os atos executórios, arrancou os 10 unhas do cara, arrancou os 10 unhas do pé e colocou uma camisa do Corinthians pro cara vestir, cara, que tortura! Que tortura maluca! O cara vai acontecer o que com ele? Já consumou. Aliás, já executou o crime, não chegou à consumação. Né? Já executou o crime, já chegou todas as formas executórias do crime. Nesse caso, não cabe arrependimento eficaz e não cabe arrependimento posterior, que o arrependimento posterior é depois da consumação do crime. Depois da consumação do crime, não há como se conter o que? A possibilidade da aplicação, porque é crime de violência grave ameaça à pessoa. Bacana? Então não aplica o artigo 16 lá do Código Penal. Ok? Não cabe desistência voluntária, tentativa de desistência voluntária, mas não cabe o que? Arrependimento eficaz e nem arrependimento posterior. Arrependimento eficaz é quando ele finaliza os atos executórios, mas não consuma o crime. Tá? Ok? O arrependimento posterior é quando ele consuma o crime. Eu acho que quando eu dei o exemplo, falei de arrancar as 10 unhas, né? E ele queria arrancar as 10 unhas, aí teria consumado, né? Então, o arrependimento eficaz é quando ele teria finalizado todos os atos executórios. Vamos gravar isso. A ação penal é pública e incondicionada. Não há forma privilegiada do crime, ou seja, não tem causa de diminuição da pena. Não existe, não há causa de diminuição da pena. Okay? Existe causa de aumento da pena. Ok? Não há forma culposa, ok? Não há forma culposa. Existe, vamos deixar o caderno cheio, existe forma dolosa, conduta dolosa, dolosa, eu tenho conduta comissiva e omissiva, que não é sinônimo de crime culposo. Conduta omissiva não é sinônimo de crime culposo, ok? Vamos evoluir. Os alunos da mentoria preenchem aqui, vão preencher, tem que preencher, ok? Façam um exercício e vamos continuar aqui para decorar. Vamos lá, vamos falar do inciso primeiro, que é o primeiro tipo penal, é o caput, ok? Que é chamado tortura, crime de tortura para obter confissão, ou também chamada de tortura probatória, ou também chamada inquisitorial, institucional, política ou persecutória. Muito sinônimo, mas eu fui isso aqui é a vivência, né? Você vai fazendo prova, vai aparecendo um nome, eu vou jogando aqui. Apareceu na doutrina, eu vou jogando aqui, ok? Para que você não seja surpreso no dia da prova. O que trata o artigo 1º? Fala assim, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento, físico ou mental. Letra A. Completando o inciso 1, a letra A completa o inciso 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Primeira pergunta, existem 2 incisos, tá? Que estabelece os crimes. O inciso 1º, ele fala causando-lhe sofrimento. A pergunta é, esse sofrimento é aplicado nos 2 casos, nos 2 incisos? Já vou adiantar, tá? No inciso 1º, exige apenas o termo, a norma apresenta apenas o termo sofrimento, físico ou mental. No inciso 2, que vamos estudar agora, ele vai exigir intenso sofrimento, ok? Cuidado. Então, o intenso sofrimento é para todos os crimes de tortura? A resposta é não. Somente para o inciso 2. Ok? O inciso 1 não tem intenso, é apenas sofrimento. Bacana? Professor, me dá exemplo aí dessa tortura de confissão. É fácil, né, gente? Confissão, o cara vai na... Como já dizia o Zé Ramalho, né? Sobre a tortura, toda carne se trai, né? Polícia que bate no suspeito até que ele fale, né? Tem um filme bacana, um filme muito bacana, que tá na Netflix até. Eu adoro cultura pop pelo fato de que ajuda a gente a abrir a cabeça algumas coisas e encaixar nossas matérias, né? Lá você vai assistir os Olhos que Traem. Olhos que Traem. É uma história que trata dos 5 do Central Park. São 5 jovens que são acusados de estupro de uma adolescente, né?
e uma adolescente branca e 5 negros, né? Mais ou menos assim. E ali, no momento em que a polícia pega os 5, é tortura psicológica. Eles forçam para que eles confessem o cometimento do crime, que depois é provado que eles não cometeram. Ok? Que mais? Patrão que ameaçando condenar que o segurança da empresa agrida o empregado o faz admitir que ele desviou o dinheiro do caixa. Veja, não é necessário ser policial, pode ser uma pessoa comum. Credor que com uma arma na cabeça do devedor obriga que ele assine um termo de confissão de dívida. Veja, é um particular. Então aqui a confissão, para o nosso direito brasileiro, pode extrapolar e ser determinada por uma situação que não seja um crime, como eu falei, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Professor, me dá um exemplo dessa tortura que a lei fala lá. Para que terceiro confesse? Como assim? O criminoso tortura o filho para que o pai confesse o crime. Digamos assim, vou torturar seu filho, mas torturar o filho dele para ele poder, por terceiro, confessar. Ok? Quando ocorre a consumação desse crime, da letra A, do inciso 1, letra A, o crime se consuma com o sofrimento físico ou mental causado pelo emprego da violência ou da grave ameaça. Não importa para fins de consumação que o agente tenha conseguido o seu objetivo, ou seja, a confissão. O mero ato, a mera ação de causar sofrimento à vítima já é suficiente para a consumação do crime. Assim, mesmo que a vítima ela não dê a informação, ela não fala, eu tenho a confissão desse fato criminoso, eu tenho já a consumação desse fato criminoso. A tentativa é possível? Sim. É um crime plurissubsistente. Lembra disso? Tentativa é crime plurissubsistente. Para que exista a tentativa, é necessário que o crime seja plurissubsistente. O que é um crime plurissubsistente, professor? É aquele crime que você consegue ver o início, o meio e o fim. Você consegue analisar o chamado iter criminis, tá? Não confunda com crime plurissubjetivo. Crime plurissubjetivo é o chamado crime de concurso necessário. É aquele que é necessário mais de uma pessoa para o cometimento, ok? Qual é o elemento subjetivo dessa letra A? Ok? É dolo. Dolo com especial fim de agir. Ou seja, ele quer o quê? Qual é a especial intenção dele? É a confissão. Então precisa, para que esse cara seja condenado pela letra A, que ele fala, eu queria que ele confessasse o crime. Ok? E essa prova que foi feita? Conseguiu a confissão do sujeito. E essa prova? Essa prova vale para uma coisa? Vale para nada. É prova ilícita, ela é inadmissível para o processo penal, ok? Ela está contando o artigo 5º, 56 do Código da nossa Constituição e o artigo 157, que determina, inclusive, o seu desentramento. Dá uma olhada aqui no 57. Vamos para o segundo crime. Tortura é crime que está na letra B do artigo 1º, inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, letra B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Muitos alunos, quando olham aqui, falam, professor, esse aqui é complicado. Vou te dar exemplo, meu amigo. Olha lá. É necessário, ele determina o seguinte, João, você vai ter que torturar Pedro para que ele fraude uma licitação. A tortura é feita para provocar que a pessoa cometa uma ação ou uma omissão criminosa. Por exemplo, sequestra-se a família do gerente de um banco e ameaça de morte, caso o funcionário da empresa, o gerente, não retire do cofre todo o dinheiro lá existente. Nesse caso, responde o agente coator tanto pela tortura quanto pelo crime patrimonial contra o banco. O gerente invocará o quê? A excludente de culpabilidade, que é inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível, do artigo 22 do Código Penal. O gerente não responde por nada. Mas o fato de ele torturar o sujeito, torturar mentalmente, para que ele cometa um crime, o quê? Que ele cometa o crime de roubo junto com ele, eu tenho o quê? Essa situação da tortura crime. Então a tortura crime é isso. Eu torturo a pessoa mentalmente ou fisicamente para que ela cometa um crime, uma ação ou uma omissão criminosa. Você faz isso, senão eu vou te matar. Eu vou matar você, vou matar a sua família. Além de ser uma situação de até distorção, eu tenho uma situação de tortura. Mas é claro, tem que estar claro o constrangimento através da grave ameaça ou violência e deve causar o sofrimento físico ou mental a essa pessoa. Óbvio, né? O cara botar uma pistola na cabeça da filha do gerente e falar, se você não for, eu vou estuprar a sua filha.
Parceiro, não tem opção o gerente. Ali, com certeza, eu tenho uma coação, eu tenho um sofrimento mental do gerente, e ali eu tenho certeza o crime de tortura. Caso o agente torture para provocar a ação ou omissão de contravenção. Porque a lei de tortura fala com natureza criminosa. E se for contravenção? Gente, ó, você vai ter que fazer isso aí para cometer uma contravenção, um jogo do bicho. Vou te torturar para você cometer o jogo do bicho. Dá para enquadrar a tortura? Nesse caso, não, tá, gente? Se ele forçar ele a praticar um crime de uma contravenção penal, não dá para enquadrar na tortura. Beleza? Para a tortura é fato atípico. O torturador responderá pela tortura crime em concurso material com o crime que obrigou o torturado a praticar? Já falei, né? Sim, né? O torturador é autor imediato do crime que for praticado pelo torturado. Ou seja, o gerente que foi lá e abriu o banco e cometeu um roubo junto com o criminoso vai responder tanto pelo crime do roubo como o crime de tortura. O torturado irá responder penalmente? Já falei que não, ele vai alegar que coação moral existiva. Bacana? Vamos para o próximo tipo penal do artigo 1º, inciso 1, letra C. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Cuidado, tá? Quais são os dois grupos que podem ser atingidos aqui? O conjunto de indivíduos da mesma origem étnica, linguística ou social pode formar uma raça, ok? Agrupamento de pessoas que seguem a mesma religião. Então, é essa galera que é atingida por esse crime de tortura do inciso 1, letra C, tá? Em razão racial ou religiosa. Você pode até colocar um macete assim, ó. Anota o seu material assim, ó. Coloca assim, ó. R2. Racial e religiosa. Pronto, R2. Aí você não erra mais. Por quê? Vão te falar. Comete crime de tortura aquele que tiver situação de discriminação com ideologia filosófica, política, orientação sexual. Não. Nenhuma dessas outras poderá ser considerada crime de tortura. Ok? Crime de tortura que eu estou falando. Beleza? Tranquilo. Nós não podemos confundir que o Supremo entendeu que o crime de homofobia ele é enquadrado como crime de racismo. A lei 7719 lá de 89. Ok? 7719 de 89. Salvo engano, ali o Supremo entendeu, falou, olha, é também crime de racismo, crime contra questões homossexuais, homofóbicas, ok? O Supremo estendeu a aplicação da lei para eles, ok? Mas crime de racismo, a tortura, nada mexeu, ok? Então o motivo do agente é apenas a discriminação, ele comete o crime de tortura ele só por causa da pessoa ser, digamos, católica, ou ser protestante, ou ser espírita, ou ser, sei lá, muçulmano. Só o fato disso comete o crime de tortura, ele se enquadra nisso? Sim. Ao contrário do que ocorre nos dispositivos anteriores, na letra A e letra B, que o agente não tortura a vítima esperando dela uma conduta positiva ou negativa. Porque na primeira, ele quer que a pessoa confesse. Na segunda, ele quer que ele cometa um crime, né? Ação ou omissão. E aqui, nada. É puro preconceito quanto à raça e religião. Ok? Beleza? Tranquilo, vamos evoluir. E aí nós temos o inciso 2. Agora aqui é crime próprio. Aqui é crime próprio. Tortura, castigo, vingativa ou intimidatória. Olha o inciso 2. Submeter alguém sob a sua guarda, opa, poder, opa, ou autoridade. Já isolou. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Com emprego de violência ou grave ameaça, olha lá, intenso. Intenso sofrimento físico ou mental. Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos. Como eu já falei lá atrás, aqui no inciso 2, é necessário o intenso sofrimento físico ou mental. Vamos descer. Quem pode cometer o crime de tortura e castigo? Somente pode ser ativo do crime de tortura e castigo aquele que tiver outra pessoa sob a sua guarda, poder ou autoridade. É um crime próprio, né? Nós já vimos isso lá em cima. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui que agora deu uma confusão aqui que eu fiz aqui. Pera lá. É isso mesmo. Bacana? Deixa eu só ver se eu não falei bobagem. Porque às vezes a gente vai falando e a gente não vê se eu falei isso mesmo. Isso. Tá aqui, ó. No inciso 2, da parágrafo 2 é crime próprio. Não. Então não é inciso 2 não, professor. Peraí.
Parágrafo 2º. E inciso 2, ele é crime próprio. E o parágrafo 2º, tá aí, agora sim. Beleza, agora ficou bonito. Vamos descer. Ok? Vamos lá. Então, intenso sofrimento físico ou mental. O termo utilizado, já falei antes, somente pode ser sujeitativo ao crime de tortura ou castigo aquele que tiver... Beleza, fechou. Quem é o sujeito ativo? Trata-se de crime próprio. Somente pode ser agente ativo ao crime de tortura ou castigo aquele que... Já falei. O exemplo de tortura ou castigo, professor? Mais comum é o agente penitenciário que tortura presos ou do pai que tortura os seus próprios filhos. As demais modalidades de tortura são crimes comuns, como já expliquei. Okay? Pois não se exige nenhuma qualidade especial do agente ou da vítima. Pode o particular cometer esse crime? Há um vínculo pré-existente de natureza pública entre o agente ativo e o agente passivo do crime. Logo, o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garantidor, obrigação de cuidado, proteção, vigilância como pai para o filho, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica. Okay? Então não é qualquer pessoa. Necessariamente tem que ter essa relação de guarda, de proteção. Qual o dolo específico do inciso 2? Este tipo penal exige um elemento subjetivo que é o dolo específico, que é a vontade de aplicar o castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, também conhecido como animus corrigendi, ok? Qual a diferença entre os maus tratos e a tortura-castigo, por exemplo? O maus trato está estabelecido no artigo 136, expor a perigo, vida ou a saúde de pessoas sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação de cuidados dispensáveis, que sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Na mesma pena, 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa ou sujeito a medida de segurança e a sofrimento ou mental por intermédio da prática do ato não previsto pela lei ou resultante de medida legal. Né? Isso aqui parece muito com o parágrafo 2º. Mas qual a diferença, professor? A diferença é que no crime de maus tratos, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Tá? O sujeito passivo exige uma qualidade especial, que deve ser a pessoa que está presa ou sujeita à medida de segurança. Então, nos maus tratos, a doutrina majoritária vai falar que sempre vai ser um plus a mais. Sempre vai a tortura vai ser um plus a mais, vai ser um passo adiante. Ok? Os maus tratos é um passo, digamos, um degrau abaixo da tortura, digamos assim. Beleza? E o caso concreto vai dizer se realmente houve tortura ou o crime de maus tratos. Conduta do parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala assim: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. O que é isso, professor? Vamos entender aqui embaixo. Qual é o objetivo da conduta do parágrafo 1º? O objeto dessa conduta é a pessoa presa ou que esteja sujeita à medida de segurança. A tipificação específica de crime cometido contra essas pessoas reforça o que determina a própria Constituição Federal, que assegura aos presos integridade física. Fica esperto, perceba que a conduta é a única que não exige um dolo específico. Tá? Aqui não tem um dolo específico. Basta que a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança seja submetida a sofrimento, não sendo exigida nenhuma finalidade específica por parte do torturador. Exemplo, isolamento da própria cela, sem a existência de motivação do diretor do estabelecimento. Sem sustentáculo, trata-se de ato não resultante de medida legal, ou seja, o cara está ficando dentro da cela sem nenhuma motivação, isoladamente, ok? Isso é uma forma de tortura. A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade? Sim, tá? Que atenta contra a administração pública, tá bom? Anota essa daí que é um entendimento do STJ. Vamos avançar, vamos falar de conduta omissiva, tortura imprópria ou tortura anômala. Essa tortura, ela não é hedionda, ok? É uma tortura omissiva. Gente, omissivo não é crime culposo, ok? Omissivo não é crime culposo. Aqui, o sujeito realiza uma ação que era para ele fazer e não o fez. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitar ou apurá-las,
incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, aqui a conduta é imprópria, a omissão imprópria. Ele tinha um dever legal e não fez. Ele responde pelo resultado e não por omissão de socorro, por exemplo. Então, quais as formas omissivas presentes no parágrafo 2º do artigo 1º, tá? Aí uma parte da doutrina vai falar o seguinte, ó, ela pode se dar de forma omissiva imprópria ou própria. Se o agente tinha o dever de evitar a tortura, neste caso, tem-se a omissão imprópria, como eu falei para vocês. Por exemplo, a mãe tem ciência que seu marido tortura o filho dela, mas nada faz, cruza o braço. Ela responde pela tortura? Sim, pela conduta omissiva imprópria. E uma outra situação, se o agente tinha o dever de apurar a tortura. Ok? Tinha o dever de apurar a tortura e não faz. O delegado é informado que um dos agentes que trabalha com ele praticou tortura. No último plantão contra um suspeito. Apesar disso, ele se omite e não toma nenhuma conduta. Aqui o agente soube da tortura, mas não determinou a apuração. Nesse caso, ele responde pelo crime de tortura, responde pela omissão. Ok? Nesse caso, seria uma omissão na forma própria. Ok? A tortura imprópria é hedionda, ok? Não é hedionda, ok? Essa tortura aqui que nós estamos estudando, ela não é hedionda, ok? Então, se não é hedionda, cabe 9.099? Cabe todos os benefícios da 9.099. Essa aqui ficou perdida. Nela, aplica-se a pena... nós vamos estudar agora que tem uma pena de perda do cargo. Se o delegado é informado e nada faz, não apura o crime, ele responde. Ele pode perder o cargo do delegado? Pode, tá? Pode. Mas, professor, a pena de detenção, não interessa, mas ele pode perder o cargo do delegado, ok? Ele pode perder o cargo do delegado por essa ação omissiva, beleza? Mesmo não sendo hedionda. Forma qualificada, ok? Forma qualificada, então vamos trocar as penas. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10. Agora, se a tortura causar a morte, é reclusão de 8 a 16 anos. O que é melhor o cara fazer? O cara torturar e matar por culpa, ou ele torturar e matar porque ele quer? Professor, não entendi. Vou te explicar. Essa conduta do parágrafo 3º era uma conduta pré-dolosa. Ok? Ou seja, no primeiro momento ele quer torturar. Só que no segundo momento ele não quer a morte, não deseja a morte e a pessoa morre. Ou sofre lesão corporal de natureza gravíssima, grave ou gravíssima. Precisa ter que olhar no 129, parágrafo 1º e 2º do CP. Nessas hipóteses da gravíssima, o sujeito responde de 4 a 10 anos. Se ele matar, de 8 a 16. Agora, preste atenção. Se caso ele torturar e falar para o sujeito, eu vou matar você. Ele tem dolo na tortura e dolo na morte, eu tenho um homicídio qualificado pela tortura. Aí eu saio daqui da lei de tortura e vou lá para o Código Penal no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, salvo engano, do Código Penal. A pena lá de 12 a 30 anos. A pena aqui de 8 a 16. Ah, professor, aí fica fácil, né? É só ele falar que não queria matar. Pois é. Mas e aí, professor? Fica fácil. Pois é, mas aí o processo penal vai explicar. Vamos ter interrogatório, vai ter testemunha, vai falar que ele estava ameaçando ele já tem uma semana, que ia matar ele, que estava jurando de morte. O instrumento que ele usou para torturar foi um pedaço de pau que bateu 5 vezes na nuca do sujeito. Aí não tem, parceiro. Não há tortura. Aí eu tenho o quê? Realmente um homicídio. Ok? Então, a prova processual vai estabelecer isso. Vamos para a causa de aumento de pena. Quando que aumenta a pena, professor? Vamos ficar esperto que aqui tem uma pegadinha nervosa. Olha só. Se o crime é cometido por agente público, veja, se a vítima é agente público, um policial militar, que os traficantes, uma organização criminosa pega e tortura ele, nesse caso, não tem aumento de pena para os traficantes. Agora, se o policial civil, ele tortura, existe causa de aumento de pena. Cuidado. Então, se o policial civil, o agente público, ele for vítima,
não aumenta a pena do torturador. Agora, se ele for do torturador, aumente-se a pena. De quanto, professor? De 1/6 a 1/3. Se o crime também é cometido contra criança, gestante qual idade da gestação? 3 meses? Não, não fala. Gestante. Portador de deficiência, nem fala mais portador, fala pessoa com deficiência, né? Mas usa-se, que está no Código Penal. Adolescente, ou seja, maior de 12 e menor de 18 anos. Maior de 60 anos. Cuidado, não é maior de 70, é maior de 60. Veja, não é 60, é maior de 60. Se for 60, não tem causa de aumento de pena. Se o crime é cometido mediante sequestro também, eu tenho aumento de pena. A lei fala agente público, é agente público ou funcionário público? Eu vou usar o 327 do Código Penal, que fala funcionário público, que é uma aplicação genérica. Tá? Então, assim, para fins penais, agente público é igual ao funcionário público, está valendo. No caso do crime de tortura, perpetrado contra a criança, em que há prevalência das relações domésticas, bacana, de coabitação. Configura bis idem, ou seja, dupla punição, a aplicação conjunta da causa de aumento de pena do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2, que eu acabei de falar para vocês, e da agravante genérica, que está lá no Código Penal. No artigo 61, inciso 2, letra F, ou seja, eu posso aplicar essas duas penalidades para esse criminoso? Eu posso aumentar a pena na terceira fase e agravar a pena na segunda fase? Pode ou não pode? Pode. Não há bis idem, ok? Porque tem naturezas distintas para o STJ, tá? Tem naturezas distintas para o STJ. Dá uma olhada aqui na justificativa, que é importante que uma questão mais avançada você souber responder esse posicionamento, ok? Vamos avançar. Efeito extrapenal, que é importante, que é o parágrafo 5º. A condenação do criminoso acarreta 2 efeitos. A perda e, além disso, a interdição. A perda é perder a função, cargo ou emprego. Perdeu. A interdição é ele vai ficar de molho o dobro do prazo da pena. Vamos por partes. A condenação. Então, a pergunta é automática, professor? Essa condenação é automática? Ou seja, saiu a sentença, automaticamente ele já perdeu o cargo? Ele é concursado, professor, vai perder o cargo. Precisa o juiz fundamentar? Não precisa, é automática. Okay? Diferente a perda do cargo lá no artigo 62, inciso 1 do Código Penal. Lá no artigo 62, inciso 1 do Código Penal, lá também tem perda automática, mas não é. Lá também tem perda do cargo, mas não é automática como na lei de tortura. Ok? Beleza? Tranquilo? Segundo bloco, segunda situação, é a interdição pelo dobro. Essa aqui é mais fácil. Gente, interdição pelo dobro é o seguinte: se ele foi condenado a 10 anos, qual que é o dobro de 10? 20. Ou seja, por 20 anos ele não vai botar o pé no serviço público. Nem comissionado, nem função, nem concursado, nada. O dobro do ano ele está banido do serviço, o dobro da sua sentença, ele vai estar banido do serviço público. Ok? Beleza? O parágrafo 6 vai tratar da inafiançabilidade e a impossibilidade de concessão de graça ou anistia. Isso já estava na Constituição, nós já falamos isso. Tá? Isso é um reflexo do mandato de criminalização da própria Constituição. Lembrando que também se aplica ao indulto. Tá? Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada na nossa aula de Constitucional. Nós falamos muito bem essa classificação de indulto, graça e anistia. Tá? Agora, para a gente ganhar um tempinho aqui, a gente vai deixar para você dar uma olhada lá. Indulto também se aplica, ok? Beleza? Inclusive está na lei de crimes hediondos do indulto, né? O parágrafo 7º, ele é inconstitucional, tá? O Supremo já entendeu que é inconstitucional, ou seja, falava que o cumprimento tem que começar inicialmente fechado, tá? Ele, inclusive, ele foi o primeiro a cair, né? O primeiro a cair foi o parágrafo 7º da lei de tortura, tá? Porque o crimes hediondos falava, e depois veio o crime que era integralmente fechado, na verdade, né? Depois passou a própria lei, a primeira a cair foi a lei de tortura, que o Supremo falou, olha, esse negócio de inicial fechado, não. Ele pode iniciar aberto. Se for uma tortura à omissão, ele pode iniciar aberto, não tem problema, ok? Beleza? Então, caiu, o Supremo já entendeu que não, essa tipo de situação é inconstitucional. Toma cuidado que cai a letra fria, tá? Aí tem uma questãozinha aqui da IBAD, 2017, o pessoal da mentoria vai fazer em casa,
que cobrou a letra fria da lei de drogas. O parágrafo segundo, né, tudo isso que nós falamos só está no parágrafo primeiro, viu? O parágrafo segundo vai dizer o seguinte, que é a aplicação da extraterritorialidade. O que é extraterritorialidade? A regra é que o crime cometido no Brasil aplica a lei brasileira e, é claro, pode, em situações excepcionais, aplicar normas, convenções internacionais. O princípio da territorialidade mitigada. Isso está no Código Penal. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, mas há hipótese em que o crime cometido fora do Brasil, é assim mesmo, poderá ser aplicado à lei brasileira. Por exemplo, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Eu aplico o princípio da extraterritorialidade de forma incondicionada. Só o fato do cara tentar matar Bolsonaro, hoje em dia, nosso presidente lá fora, já nasce o direito do Brasil punir esse sujeito. Ele pode ser até absolvido lá, mas o Brasil vai pedir a extradição dele, ele vai ser processado aqui no Brasil. Beleza? Mas a pergunta é, vai ser incondicionada ou condicionada essa extraterritorialidade, tá? Bom, a primeira hipótese, que são duas hipóteses para o segundo. Se o crime de tortura tivesse sido cometido contra a vítima brasileira, torturaram Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, coitado. Torturaram ele. Quem violaram ele, coitadinho. Não estupraram não, só torturaram ele. Nesse caso, o criminoso pode estar em qualquer lugar. Ok? Se o criminoso for torturado, se a vítima é brasileira, o criminoso pode estar em qualquer lugar do mundo. Trata-se de hipótese incondicionada. Sendo a vítima brasileira, pode ser aplicada a lei brasileira em qualquer caso. Esse cara vai voltar para o Brasil e vai processar esse cara aqui no Brasil. Vou explicar agora o procedimento. Na segunda parte do artigo 2º fala, se o agente que praticou a tortura estiver em local sob jurisdição brasileira. Agora, nesse caso, o criminoso, o agente, deve estar sob jurisdição brasileira. Exemplo, uma tortura cometida dentro da embaixada brasileira. Na Turquia, por exemplo. Aí eu vou aplicar a lei penal brasileira. Somente assim? Somente nesse caso. Primeira corrente, veja, aqui a segunda hipótese, o criminoso pode ser de qualquer nacionalidade, mas ele tortura alguém, que pode ser qualquer pessoa, dentro da jurisdição brasileira, uma embaixada. Nesse caso, a lei penal brasileira fala, olha, não é brasileiro, mas está sob nossa jurisdição, então vamos julgar esse crime, essa tortura. Tem duas correntes, tá? Assim mesmo assim tem duas correntes. Tem uma corrente que vai falar que ela é também incondicionada e outra corrente que vai falar que ela é condicionada. A condição não está prevista na lei específica, tá no código, nem no Código Penal, mas em duas convenções sobre tortura. A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos, Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Esses dispositivos citados condicionam que a lei será aplicada caso não haja extradição. Ou seja, se for o caso de extradição, não incidirá a lei do Brasil, por exemplo, em que o agente se encontra. Ou seja, ou melhor dizendo, se nessa situação as duas convenções falam o seguinte: olha, se a lei será aplicada caso não haja extradição. Ou seja, não tem como trazer para cá. Ou seja, se for o caso de extradição, de como extraditar o sujeito, não incidirá a lei daquele país em que a gente se encontrar. Ou seja, se for o caso de extradição, não se aplica a lei daquele país. Ou seja, o Brasil tem um tratado de extradição com a Turquia. Ou seja, então se não tem como vir esse sujeito, tem como esse sujeito vir para o Brasil, então eu vou aplicar a lei penal brasileira. Essa é a regra. Então, para essa é necessário essa condição, que lá não existe um tratado de extradição com aquele país determinado. Ok, beleza. Dois brasileiros, vamos dar um exemplo. Dois brasileiros estavam praticando pesca esportiva no Uruguai, quando foram abordados, presos e torturados por policiais uruguaios. Após serem libertados, voltaram ao Brasil e noticiaram o caso às autoridades brasileiras. Pergunta: pode ser aplicada a lei brasileira na presente situação? A justiça brasileira será competente para apurar o crime? Trata-se de hipótese extraterritorial condicionada e incondicionada. Qual é o fundamento legal do Código Penal? Olha que maravilha, que uma questão dissertativa, né? Primeira resposta. Pode ser aplicada a lei penal brasileira? Sim. A lei penal brasileira pode ser aplicada ao caso. Tortura. Segunda pergunta. A justiça brasileira é competente para apurar o caso? Não, na primeira ainda. Aí acabou pulando. Trata-se de hipótese de extraterritorial condicionada e incondicionada. É extraterritorial e incondicionada. O fundamento legal está no Código Penal, mas sim no artigo 2º da lei de tortura, ok?
A competência eu coloquei embaixo. No caso de quem será a competência? Nesse caso será a Justiça Estadual, tá? O fato do crime ser torturado praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna por si só para a Justiça Federal, tá? Porque tem que estar constando isso lá no artigo 109 da Constituição e não está, tá? Qual é a... Bom, se é a Justiça Estadual, qual vai ser a comarca que vai ser distribuída? Nesse caso, vai ser distribuída na Justiça do Distrito Federal essa ação, viu? Por quê? No artigo 88 do CPP fala o seguinte: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro será competente o juízo da capital do estado, onde houver ou o último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, que é o caso dos policiais torturadores do Uruguai, será da capital da República. Eu montei um quadrinho aqui, tá? Não é a hora de processo penal, mas só para você ter uma noção. A regra, como eu disse, é a justiça estadual para poder julgar a tortura. Se o policial for militar, aplica-se a justiça militar estadual, tá? Que isso seria um crime militar, ok? Se for de Forças Armadas, vai ser Justiça Militar Federal. Se a tortura for praticada por oficiais das Forças Armadas ou praça das Forças Armadas. Se a tortura for praticada por um agente público federal no exercício da função, aí Justiça Federal. Beleza? Tranquilo? Acho que agora a gente pode responder a questão inicial. Vamos lá. Letra A. A pena deverá ser reduzida de 1/6 a 1/3? Como eu disse, não há redução da pena. Não há causa de diminuição da pena, e sim causa de aumento de pena. Errada a letra A. Letra B. A fiança somente poderá ser arbitrada pela autoridade judiciária? Não existe fiança, né? Letra C. Somente será punível na forma culposa? Não existe forma culposa. Quando foi praticado com o fim de obter a informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa, não constitui crime. Tá de sacanagem, né? É o primeiro crime, inclusive. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.